Isso também vem muito de acordo com o que a gente fala, né, Van, na vida, na mentoria, de ir lá e fazer, né? Sim. Galera, de verdade, eu vou confessar, e cada dia mais eu tô confessando mais isso pra vocês. Não é fácil pra ninguém fazer o que tem que ser feito, né, Van? Não, Que não que é. você acha? Você é uma pessoa que vai lá e faz, né? Você já se provou com o tempo, e é por esse motivo que você tá aqui, né? Mas é fácil? Não, não é. Não Qual a é. maior dificuldade de fazer o que tem que ser feito? Para você? O que trava? O que trava? Onde Eu você acho fala, que, Léo, isso é. eu acho que assim, a gente se deixa dominar muito pelas circunstâncias, né? Pelo Dominar pela cansaço. circunstância. Ótimo. Tudo, na verdade, a gente encontra desculpas em tudo, né? Essa é a verdade. A gente se preocupa tanto com tantas coisas, mas quando é para fazer alguma coisa que é por É isso. você, única e É isso. exclusivamente por você, você tem preguiça, você tem cansaço, você teve um dia péssimo, você está tendo uma semana péssima. Você acredita que E em menos de 2 segundos, Van, quando eu acordo igual hoje, assim, 4h40, 5 horas da manhã para pedalar, fazer alguma coisa, antes de eu acordar, em 2 segundos, me vem mais de 10 desculpas para eu continuar dormindo? hoje foi um dia que eu perdi pro relógio, assim. Eu É, acordei às 4h20, mas eu tava com muita dor de cabeça. E aí eu tomei um remédio, fiquei deitada e levantei, eram umas 7h30, mais ou menos, para começar a trabalhar. Tava um pouco melhor e segui o dia e foi um dia super produtivo. Então hoje era um dia que eu precisava dar uma parada. Mas quando certo. você pega o ritmo, e aí você entra muito naquela coisa que o Joel fala, né? Não vou perder para o relógio. Se eu perder para o relógio, meu dia já está perdido. Mas o Herbert fala isso do que o Joel, você sabe, né? Se O você Elbert perde também. do relógio, você vai ganhar de quem? De Você ninguém, vai ganhar de exatamente. quem, né? Mas, que eu tava falando pra galera aqui, né? Cada dia mais eu tenho dito que tudo bem perder um dia, 2 ou 10. O importante é não sair da rota, né? Galera, é É, utopia achar que a gente vai conseguir dar 100% em tudo. É utopia. Cada vez mais eu venho aqui falando e, Ivan, olha que louco isso, eu falo já tá performance. E todo dia eu venho aqui praticamente e falo, galera, tudo bem perder pro relógio um dia, 2 ou 10. O importante é não parar. E não aí parar. sim, o JJ fala uma parada que eu tava estampado assim na minha mente, que é impossível vencer quem não para. Constante e sempre. Essa parte é Eu, datada minha. eu acho que assim, a dificuldade maior é que quando você para 1, 2, 5 ou 10 dias, o que você tem que ter em mente é que para retornar é muito mais difícil, é muito mais Exato. sofrido, né? Mas a gente só aprende se ferrando, né? Exatamente. Eu tive uma situação aí e eu não parei nenhum dia, Inclusive, justamente por muito isso. orgulho de você. Obrigada. Porque eu não Foda. queria parar, não ia mudar a situação que eu estava vivendo, como ainda não mudou, e o voltar ia ser muito sofrido, né? Eu acho que quando você sabe bem aonde você quer chegar e aonde você quer estar, você nada mais te para, Me né? fala uma Você coisa, não. Van. Hum. Nesse sentimento aí, rapidinho, desculpa te cortar, mas nesse sentimento, me fala um pouco sobre como é um renascer de uma. A gente fala muito de fênix, né? Um renascer de uma fênix. Você passou e está passando por isso. Como é isso? O que É que mantém doloroso. você fazendo o que você tem que fazer, mesmo com uma dor imensa e irreparável, nem a curto, nem a médio e talvez nem a longo prazo? Mas que acontece, que é da vida, que todos nós passaremos, né? Se seguir ali natural. Como é? Se reinventar, continuar no trilho. Eu acho que você passa a perceber que não vai ser isso que vai te tirar da sua rota, né? A clareza que o Herbert tanto fala é uma coisa que não tem mais volta, né? Deixar de fazer as coisas que eu tenho que fazer não vai mudar a situação, né? Não vai trazer a pessoa de volta. Então, eu coloquei isso firme para mim. O que que eu quero e assim, o que que isso vai me ajudar, né? Te deixa mais Então, forte? me deixa mais forte, muito mais forte, Foda. né? Você tem mil planos, né? Eu passei por essa situação
2 vezes, e hoje eu vejo a diferença de como eu me comporto agora e como eu me comportei lá atrás, né? Você acha que isso é maturidade ou é treino também? Ou Os estar com as dois, pessoas certas também? os três. Os três, né? Não adianta você querer chegar longe se você está com pessoas que não querem chegar. Total. Porque no primeiro obstáculo que você tem, você para, porque você não tem quem te apoie, quem te chame, quem te puxe. Eu acho que essa é toda a diferença, sabe? Você, Total. aquele dia você não tá bem, mas aquela pessoa, aquelas pessoas, elas têm essa percepção de que você não tá bem e elas te chamam, elas te provocam, né? E aí você veste a sua capa, a sua armadura e vamos lá fazer o que tem que ser feito todo dia. E eu acho que é bem Show. isso mesmo. As pessoas do meio que você está, elas fazem toda a diferença na sua vida. Não adianta Mano, que você falar foda. para mim que eu quero ser o presidente do país se você só anda com o Joãozinho que fica ali no Olha botequinho que da foda esquina. essa frase. Consegue ler essa frase aqui? Se você não quer ser um lobo, não Não, se se você junte a... quer. Se você quer ser um lobo, não se junte às ovelhas. É isso. É muito profunda essa reflexão, né, Van? Por quê? Hoje eu estava falando com uma pessoa que, inclusive, eu me inspiro muito em várias coisas dela e ela em várias coisas minhas. Nós estudamos juntos e hoje nós fazemos praticamente negócios juntos, né? Diferentes, mas um ajuda o outro ali sempre na mentalidade. E é incrível como eu não falo com ela nem todo dia, nem direto, né? Às vezes a gente fica assim, 6 meses, um ano sem se falar, mas quando fala a gente tá com a mentalidade alinhada. Hoje eu conversei com ela, a gente ficou 2 horas praticamente conversando, e aí ela falou sobre isso, né? E assim, a gente começa a perceber, assim, é um papo totalmente normal, tá, galera? Não estranhe o que eu vou dizer agora. A gente começa a perceber que à medida que a gente vai evoluindo, cada vez mais, menos pessoas conseguem compreender a gente e viver o que a gente vive. E E eu acho que viver vai o que a além. gente vive. Pode falar. Essas pessoas, elas não convivem mais com a gente. Não somos nós que achamos que as pessoas não servem para o nosso meio. As pessoas Exato. passam a achar que você não serve mais para o meio delas. E o que é Os legal que eu dois. percebo, os dois, o que é Os legal que eu dois. percebo com essa mudança nesse último ano que eu tive, nesses últimos, na verdade, nesses últimos meses, foi que tudo bem se um dia eu estiver ali com a galera, estiver ali com o pessoal, desde que eu cumpra o meu combinado comigo, Exato. né? Eu posso estar na praia, eu posso estar viajando, eu posso estar num clube, mas eu tenho o meu compromisso comigo. Primeiro se paga, né? E isso eu não mudo por ninguém, não Porra, mais. que foda. Ô, Van, é muito engraçado, né, a gente falar nisso, porque assim, meu, eu tô cada dia mais expondo realmente quem é o Leonardo por trás do YouTube, por trás do Instagram, por trás das redes sociais, né? E assim, uma coisa que eu adoro fazer, quem me conhece muito bem sabe, é ver meme, é assistir o Gil Brother Away, é ver os negócios assim, nada a ver na internet. Só que exatamente o que você falou. Tudo bem fazer isso, tudo bem a gente ver esse conteúdo, desde que a gente já tiver pagado o dia, pago o dia, né? Ok, já fiz o que eu deveria fazer. E hoje, exatamente aqui, um pouquinho antes de você entrar, acho que você estava ouvindo a live, eu falei, né? Hoje eu tô cansado, fisicamente, psicologicamente. Foi um dia que eu fiz 30 km de bike de subida, assim, tipo, antes das 6 horas da manhã eu já tava na bike, na friagem e tal. Depois eu trabalhei pra caramba, né, no mercado financeiro. E aí depois eu comecei a resolver as coisas da VP e fui treinar. Então eu tô cansado fisicamente e psicologicamente. Só que eu não consigo parar de fazer o que eu tô fazendo. E aí que eu chamo o assunto, que é inclusive o tema da live, que é o propósito. Né? É muito louco quando a gente para pensar assim, tudo bem a gente fazer, por exemplo, como você falou, uma viagem, tudo bem a gente ver meme, tudo bem a gente dispersar, desde que o nosso propósito esteja caminhando. Ele não pode parar. E aí é muito louco, né? Eu vou te fazer a pergunta direta agora. O que é propósito para você? Porque isso ficou, às vezes, muito gourmetizado, ou um negócio muito assim, tem que ter propósito. Não, você se dá bem, tem que ter propósito. Não, mas você trabalha, você tem que ter propósito. Mas
que é propósito? Afinal, que tanto de propósito? O que é para você propósito? Depois eu falo a minha opinião sobre propósito. A minha opinião sobre propósito é você saber exatamente o que você quer, mas saber principalmente o que você está disposto a fazer para chegar onde você quer. Isso em qualquer relação. Você pode querer ser um vendedor de coco na praia, mas esse tem que ser o seu propósito para você ser feliz ali, né? Você acha que a Quem pessoa conhece pode encontrar o propósito no meio do caminho? Começar a encontrar no meio do caminho? Ou tem que ter pode. para chegar? Não, não, pode. Ah, eu tô aqui. Eu tenho 15 anos de mercado financeiro, eu amava o mercado financeiro, passei a odiar o mercado financeiro, Vai voltei virar a amar o youtuber mercado. essa semana. Vou virar youtuber e, assim, estou amando de novo o mercado financeiro. Aqui é o meu lugar. Então, assim, É às vezes isso. a gente se perde do propósito. Mas quando eu falo que isso tem muito a ver com as pessoas com quem você está, e Total. o quanto você se contamina pelas pessoas, faz você se perder daquilo que você realmente acredita. Se você não tem inteligência, emocional para lidar com a parte boa e ruim do negócio, que todo negócio tem, a vida toda é assim, Todo, todo. nunca vai ser 100% legal. Não adianta ter essa Nem cem por ilusão. cento chato, E né? nem 100% chato. Inclusive, você falou uma coisa muito legal, né? O contagia. Tem um negócio que é contagiar e outra é, que eu esqueci a palavra agora, Contaminar. é contaminar. Contaminar você usou, né? E eu vou fazer um pedido aqui para todo mundo. Não contamine e contagie, né? Se a gente parar para pensar, tem muita gente contaminando muitos lugares, que deixa até energia pesada, lugar pesado, fica ruim. Tem lugar que você vai, que chega uma pessoa que pesa o ambiente, você fala, É, caraca, pessoa pesada, contamina. Agora tem pessoa que contagia, que chega com um sorriso no rosto, que chega alegre, feliz. Que sejamos essas pessoas, né? É o que a gente sempre fala na mentoria, né, Van? Se você der um bom dia legal para uma pessoa que de repente está ali na padaria logo cedo, vendendo pão para muita gente, ela ficar feliz com o seu bom dia, ela vai dar mais 5 bons dias legais para 5 pessoas que vão dar para mais 5 exato. e pronto, a gente começa a contagiar com a boa energia, com alegria. E isso é muito foda, mas pode continuar o que você estava falando, só tive esse insight aqui que é muito gostoso isso. E aí, eu acho que uma coisa que a gente tem que aprender é não absorver, né? Total. Às vezes a gente lida com pessoas na vida que são pessoas que são amargas, são pessoas que nunca estão contentes com nada, são pessoas que Inclusive com gostam de elas ferir. mesmas. Exato. São pessoas que gostam de ferir. E muitas vezes a gente toma isso para nós e isso acaba com o Total. nosso dia, com a nossa semana. E aí você fica assim, agora eu me pergunto, o que eu vou deixar essa pessoa fazer comigo? Total. Você Porque, começa a né? separar, né, que o problema é dela, não é seu. Exato. Eu contei esses dias na mentoria, né, Van? Eu contei, não sei se você lembra, um dia que eu tava de bike, né, subindo uma rua contramão, tipo cedo, não tinha ninguém na rua. E aí veio um cara de carro, só ele na rua, com 3 faixas assim, eu lá na rua. O cara ficou puto comigo logo cedo, me xingou, falou um monte e tal, mostrou o dedo. Eu olhei e falei, meu Deus, pra que isso? E aquele cara, eu tenho certeza que o dia dele foi muito estragado. E assim, a gente ter vou chamar de frieza, friamente eu vou chamar de frieza, mas é mais uma inteligência emocional, uma gestão emocional, uma consciência emocional, né? Eu tô criando esse termo de consciência emocional. O que é a consciência emocional? Primeiro, eu tenho que fazer ali a gestão, né, da emoção, tem que, receber a emoção, depois eu tenho que distribuir essa emoção e aí depois eu vou agir com inteligência. Né? Então, desculpa, primeiro eu tenho o controle, depois a gestão, depois a inteligência. Primeiro eu controlo o que eu recebo. Então, você me xingou agora, sem motivo, não te conheço. Você, sei lá, avançou o carro em mim e me xingou. Opa, controlo. Aí você vai lá e faz alguma outra coisa comigo. Eu já estou controlando a emoção, opa, eu vou fazer gestão. O que eu vou fazer com isso? Vou pegar para mim, vou deixar com ela, né? Vou repassar para o outro, vou deixar isso me interferir, e aí sim você age com inteligência, que é o ato. É a consciência, o pilar, né? O tripé da consciência emocional. E assim,
é muito importante isso que você falou, né? A gente precisa deixar o que é dos outros para os outros. Afinal, é dele, é dela. Eu não tenho nada a ver com a braveza de alguém. Só que se a gente não entende isso, a gente acaba falhando, né? A gente É, acaba perdendo as nossas estribeiras, né? E estragando o nosso dia de quem a gente ama. exatamente, porque sempre vai sobrar para quem está mais próximo. Não tem jeito, Uhum, né? Seja no trabalho, total. seja em casa. Quem tem filho vai estar mais impaciente com os filhos, sabe? Às vezes o marido chega todo feliz e aí você tá naquela vibe ruim, e aí a felicidade da pessoa te incomoda. Então, assim, para quem lida com pessoas, todo mundo lida com pessoas, independente do trabalho que faz, né? A Tudo gente são tem pessoas, sempre né? Não adianta. isso. A gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, né? De quem vai receber Uhum. isso aí que você pegou para você, que não era seu, você pegou para você, e como que essa pessoa vai lidar com isso, né? Porque muitas vezes as pessoas elas absorvem, né? E ficam ruminando aquilo, né? Tipo, o cara que quis Total. estragar seu dia de manhã, né? Eram 6 horas da manhã, o cara estragou seu dia. E aí você ia ficar ruminando aquilo até você encontrar alguém que às vezes por uma bobagem tudo aquilo ia ferver dentro de você e você ia vomitar em cima da pessoa, né? E é aquele Então, negócio, né? Se a gente não trata o nosso ferimento, a gente sangra em quem não nos feriu. Que é a parte que você fala que sempre sobra para os mais próximos. Quando na verdade é o sobra para contrário, os os mais mesmos. próximos tinham que ter mais amor, mais carinho, mais cumplicidade, mais de nós, né? É. Porra, que bate-papo foda, Van. Mano, que foda. Me fala uma coisa. Como é que você conheceu a Vetor Private? Eu conheci a Vetor Private através da mentoria da Black Bunkers, né? Você foi meu mentor de performance lá. Nunca te perguntei isso, E né? Tipo, como você chegou a conhecer a VP? Foi eu falando, foi na internet, foi eu falando isso, dentro da Black, não foi num foi você. desafio, foi no meu Insta. Foi no desafio de performance da Black, né? Eu sou da T11 e eu te conheci ali e foi muito engraçado porque logo de cara eu senti muita conexão com aquilo que você falava. Legal. Apesar de não saber exatamente como funcionava e tudo mais, eu senti muita conexão com aquilo e senti uma necessidade de conhecer um pouco mais. E aí eu lembro que um dia você publicou alguma coisa no Instagram, me chama no Whats. E aí eu mandei no seu direct. Eu nem tenho o seu Whats. E aí Da você hora. mandou para mim o WhatsApp e a gente começou a conversar, a falar da mentoria, que você ia começar, a mentoria de performance da Vetor, e eu falando que eu queria Porra, que da participar, hora. tal, que não sei o quê. E foi aí, né? Então, assim, as pessoas que me conhecem, que trabalham comigo, elas percebem a mudança, e isso é muito legal, Isso que é né? legal. O maior ponto que eu admiro em você, na Adriana, no Leandro, né, e em vários outros mentorados nossos, é esse ponto. Tem coisas, né, Van e todo mundo que está aqui agora assistindo, tem coisas que a gente muda e quem percebe é os outros. Essa é a verdadeira mudança. Porque muitas vezes a gente muda e a gente não percebe, porque a gente está com a gente todo dia. A gente só vai perceber grandes mudanças em nós mesmos depois de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, porque é a constância e a consistência. Só a consistência pode trazer valor de mudança e percepção real de mudança de nós com nós mesmos. Agora, quando alguém chega e fala, você fala, opa, como assim? Né? E aconteceu muito isso com você, né, Van? Foi, muita gente falou. O que você acha que mais mudou depois que você entrou na VP? O que você acha que mais que Eu foi acho que, realmente ali que as assim, pessoas perceberam? Quem que era a Vanessa antes? a Vanessa antes era uma pessoa que queria muitas coisas, mas que tinha medo do preço que ia pagar por essas coisas. Que Preço, não pagar o preço de fazer. pegar o preço de fazer, né? A Vanessa não era muito acomodada, principalmente com a questão do trabalho, né? Porque hoje eu tenho um setor que eu gosto de trabalhar, que eu tenho muita cumplicidade com a minha gerente geral, com os meus gerentes lá. Então, assim, é muito cômodo. E aí, quando eu comecei a mentoria do Testa, né? E depois comecei a mentoria, quando começou o seu desafio, e aí eu comecei a perceber que eu já não cabia mais ali.
Isso é e foda. que estava na hora de eu começar a me mexer para ir para outra área do banco. E foi muito legal que, mesmo assim, Deu sabendo medo que esse essa. perceber que não você não fazia mais parte? Deu medo? Deu medo, deu medo. Deu medo porque todo mundo me conhece, eu trabalho super com muita liberdade, né? E você ter que conquistar tudo isso de novo dá medo, né? Total. O E recomeço, eu. assim, o medo ele vem do não conhecer, né? O medo ele vem do Isso. desconhecido, o medo vem de algo que você não sabe, que você não conhece, que você nunca foi lá e fez. E aí, é uma coisa que a gente sempre fala também, né? Que eu cada dia mais venho falando. Falei hoje pra você, você nem respondeu no grupo. Você nem leu, acho que no grupo, né? Do YouTube? É. Eu li, eu li, eu li. A Vanessa falou alguma coisa, aí eu falei assim: não crie, comece. Coragem, no Foi. caso. Crie o canal que ela falou, né, vou começar um canal no YouTube e tal. Não sei Falta nem se criar você falou coragem. brincando. Falta eu criar coragem. Eu falei, não crie, Falta criar coragem. Falei pro comece. Moisés. Crie o canal que a coragem vem. O mundo é de quem vai lá e faz. É isso. É E isso. o O mundo engraçado é é que, de quem vai assim, lá e faz. eu lembro que eu mandei uma foto aqui para minha chefe, para o grupo de trabalho que a gente tem, e eu tenho duas frases aqui no meu notebook, que é para eu não esquecer. A primeira que eu coloquei foi: você ainda está nessa cadeira? O que você está fazendo para sair dela para uma melhor? Show, Então, todos forte. os dias eu olho isso e eu me pergunto: você ainda está nessa cadeira? O que você está fazendo para sair dela para uma melhor? Que a segunda pergunta é o que justifica, porque estar na cadeira tá ok. A segunda que é o que você está fazendo. É muito legal, Van, porque assim, se a gente parar para perceber, todo problema que está sendo resolvido, ele deixa de ser um problema. Se você tiver um problema e está trabalhando nele, ele passa a ser a sua solução. Porque você está trabalhando em algo. O que é o algo? Problema. Se você está trabalhando é a solução. Então você está trabalhando a solução, o problema deixa de existir. Isso é muito profundo, muito simples de entender e muito difícil de fazer. É. Né? A percepção é muito fácil, mas a ação é difícil, né? Para você ter uma ideia de como eu estava acomodada, eu nem concorria a nenhuma vaga. De Porque medo de passar. de medo de passar. Porque, assim, É referências isso. eu tinha, entendeu? Eu tenho certeza absoluta que para quem ligasse da minha plataforma, eu ia ter as melhores referências. Mas medo de não, medo de ter que sair dali, né? É. Então, hoje eu estou num plano que não é de curto prazo, porque eu não quero uma lateralidade, né? Então, eu sei que eu vou ter que trabalhar muito mais para conseguir o que eu quero, Uhum. mas eu tenho hoje a tranquilidade, eu não tenho aquela ânsia, De que aquela tá no coisa, ai caminho, meu né? Deus, ai, mas não aconteceu, ai, mas não vai acontecer. Não, Outra coisa, não tem nada mais gostoso do que a gente ter a certeza de que está no caminho certo. Né? Eu hoje dou mentoria, né? Na Black, na VP, na Vida, aqui no Insta. E assim, só que eu sou muito mentorado ainda. Eu sou muito mentorado. Onde eu chego, que eu vejo, por exemplo, comecei a andar de bike, né? Todo mundo já sabe. E lá eu sou menor, porque eu comecei agora. Eu comecei agora, hoje, aconteceu uma situação, inclusive, que a gente estava numa subida muito forte, e até a subida eu fui super me aconselhando com o cara, vários conselhos que ele conhecia mais do que eu. Só que na subida ele ficou muito mais para trás do que eu. Mesmo assim, eu sou melhor do que ele, porque o cara tá muito mais tempo lá. Só que só o tempo, a constância, a consistência vai te levar onde você quer chegar. E assim, exatamente. a gente às vezes tem o hábito, né, eu falo no geral, de quando alcançar um lugar, quando a gente alcança um ponto, chega num ponto, a gente tem às vezes a falta de humildade de reconhecer que não é em todos os pontos que a gente sabe. Então, sim, hoje eu sou mentor, mas em vários lugares eu sou mentorado. E a gente tem que dar essa oportunidade a nós de sermos mentorados, porque senão a gente não aprende mais nada. Se essa caneca estiver cheia, não cabe mais nada. Tudo vai transbordar, Exatamente. só que o transbordo nem sempre é bom. Né? O transbordo, ele nem sempre troca, né? Ele não deixa que a gente estabilize. E a nossa vida, se a gente parar para pensar, Van, é uma coisa assim. A gente luta, luta, luta,
se parar para pensar, eu falo a vida no geral, né? Assim, quando eu Uhum. generalizo, é a média, né? A gente luta para chegar num lugar. Então a gente vem assim, a gente vem, chega aqui. Para chegar aqui, seja empresarial, seja CLT, corporativismo, e aí daqui a gente só vem para cá. Eu não gosto disso, eu não concordo com isso, eu não acho que essa é uma vida boa. Eu não acho que essa vida que de repente os meus pais, os seus e a maioria da geração dos nossos pais viveram é a melhor para essa geração. Né? O propósito naquela época era assim: a gente trabalha, fica 20, 30, 40 anos numa empresa, se aposenta e vive daquela aposentadoria. Hoje eu já não acredito mais nesse modelo, e quanto mais a gente tenta implantar isso e seguir, a gente se fere e se perturba e se frustra, né? E assim, galera, o que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa aprender que o que funcionou pode ser que não funcione mais. O que era certo pode ser que não seja mais. Os valores que nós aprendemos pode ser que já não são os mesmos valores que funcionam hoje. Então, olha que foda, a Cintia falou, né? O que trouxe você aqui, né, não é o que vai te levar adiante. E eu acho que é muito isso, né? O medo impede, a falta de, às vezes, na verdade, a palavra que você usou, o acômodo, né? O Comodismo, né? acômodo, o comodismo, foi a palavra que você usou, né? Impede. E custa, é, custa, não vou nem falar complemento, fazer essa transformação, o preço é alto. Não é para qualquer um, né? Porque em um momento você vira a ocupada, a que não tem tempo para nada, a que, sabe assim? Então aí você tem que lidar com essa situação com você, porque se você não tomar cuidado, a culpa te sufoca, né? É Se foda, né? você não tem uma pessoa do seu lado que é companheira, que entende, que te apoia, né? E aí isso vira, né? E vira um fim de um casamento, um fim de uma amizade, né? Inclusive, foi bom você tocar nesse ponto, porque, né? O Luiz Mara até perguntou aqui, Léo, qual a importância do propósito e como definir um? Falando mais diretamente, né? Belo, assim, velho, o porquê você faz o que você faz, né? Eu acho que essa é a pergunta para definir propósito. E eu vou dar um exemplo do relacionamento. Qual o significado do que você faz? O porquê, por exemplo, de um casamento, um relacionamento qualquer, né? Qual o significado de você estar com essa pessoa? Qual o significado de você fazer isso? Qual o significado de você estar ali? O porquê. Você sabe, Ivan, por que, que a maioria dos relacionamentos acabam? Porque acaba a novidade. Acaba a novidade. Então, o propósito a gente pode colocar como o custo do longo prazo. O custo, a consistência, né, o preço que se paga. Então, como definir um propósito? Tome decisões hoje que são aquelas que você tomaria daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Isso vai te trazer a consistência. E o propósito nada mais é do que isso. O propósito é você viver a sua vida de acordo com o que você acredita sendo feliz. Como você deu o exemplo de quem? Da praia mesmo? Que vende Quem vende água de coco na milho, praia? água de coco na praia, né? Se aquele for o propósito, independente se grande ou pequeno, mas se é feliz assim, se vai fazer todos os dias o básico, vai continuar fazendo, vai manter a chama acesa, vai fazer ali, ó, hoje é isso, amanhã é isso, amanhã é isso, amanhã é isso. E tiver significado, isso é propósito. Então, como Tem que definir estar um feliz, né? propósito? Tem que estar feliz. Como definir um Tá feliz. propósito? Respondendo diretamente. Depende. Depende. O que te faz feliz? O que faz a mim feliz? O que faz você feliz? Qual o valor? Para mim, liberdade é o valor que me faz muito feliz. Enquanto eu puder fazer a manutenção da minha liberdade, seja de tempo, de dinheiro, de escolher pessoas, estar com boas pessoas, isso para mim dá propósito. Então, se eu for definir algo que eu quero fazer, não pode ser preso. Não pode ser algo que me aprisiona, que me apequena. Eu não gosto, né? Então, acho que a base é aí, né? A base do propósito é fazer o que se gosta. E aí, por isso que eu falo, hoje gourmetizam muito esse negócio de propósito, né? Nossa, propósito, propósito. A vida...
Não, sem gourmetização. O propósito é fazer o que você acha que é legal pra você, sem Exato. cobrança, sem dar atenção para essas cobranças, para politicamente incorreto, porque as pessoas vão dizer, vão pensar, vão achar. E sim fazer o que é certo, fazer um pouquinho básico todo dia. Eu acho que as Fala tu. pessoas pensam no propósito assim: meu propósito é ser rica. Não. O seu propósito tem que ser aquilo que te faz bem. Tem gente que não é movida a dinheiro, que ela quer ali o básico para ela sobreviver, mas ela quer ter o tempo dela para fazer outras coisas que ela gosta, e tudo bem, E o grande né? desafio de quem acredita que sucesso é dinheiro é aceitar a opinião de quem não acredita, né? Exato, É muito exato. louco isso. A E Cintia assim, falou. eu tenho um exemplo desse dentro de casa. A minha irmã, ela é professora e ela dá aula em um período só, porque ela gosta de ficar na casa dela com as filhas dela e o marido. E é tudo bem. Às vezes, no começo eu ficava, não, pera. Só que não, entendeu? É a vida que ela Uhum. escolheu e a vida que faz bem para ela, e tudo bem, E a vida que tem né? sentido pra ela, né? É o que tem É sentido isso. para ela. A Cintia Do falou mesmo algo jeito que aqui. para mim não faz sentido ter Vamos ver. filhos. E tudo E bem. quem acredita piamente que ter filhos é propósito, vai olhar pra você e falar: Nossa, você não pode pensar isso. Tira a Nossa, sua já liberdade de escutei, pensar, de agir, de ser, é, né? já escutei É muito absurdos com louco. isso, né? É muito O Moisés louco perguntou isso. uma coisa super legal aí, como que faz para você manter a chama acesa quando você atinge o platô? Pra Eu eu acho que responder? é, Responde você essa. Eu respondo a eu acho Cintia. que eu acho que assim, o sucesso é muito perigoso, né? Você ter sucesso é muito perigoso, porque o sucesso te faz acomodar. Isso é um fato. Então, eu acho que você tem que estar ali sempre com pessoas, como a gente tem aí hoje a nossa comunidade, né? Que estão sempre querendo algo mais, porque isso te motiva, né? Te ativa. A palavra não é nem motivar, é ativar. Ativa você a pensar, Ativo. peraí, mas o que que eu quero? Tá, agora eu tô bem, eu tô legal, mas e daqui um ano? Como é que vai estar? Será que eu vou estar feliz? E aí você já começa a procurar o que fazer, a procurar coisas para você estudar, conhecer coisas novas, né? E aí você não tem, eu acho que você não tem essa travada aí, né? De não conseguir sair desse platô. Eu vejo assim, essa é a minha visão. Eu acho que o platô, né, ele é atingido toda vez que nós deixamos de significar o que a gente faz. Né? Por exemplo, vamos dar o exemplo do relacionamento, que é algo que, meu, todo mundo aqui é de maior, com certeza todo mundo já passou por uma situação dessa, né, Van? Como você mesma falou, no começo é empolgação, é legal, é paixão, puta de um tesão. Só que, conforme vai acontecendo ali o desenrolar e a vida como ela é, você vai conhecendo mais essa pessoa e tal, e você vai conhecendo os erros dessa pessoa, cada vez mais as pessoas deixam de fazer o básico. E a gente Exato. atinge um platô quando a gente começa a deixar de fazer o básico. E é o que você falou, o sucesso é perigoso. Porque quando a gente atinge o sucesso, a gente muitas vezes deixa de fazer o básico. E aí, quando atinge um platô, mas Reizão, continua fazendo o básico. Ou volte, né? Se tiver nesse caso. Humildade, disciplina, fazer o básico. Fazer o básico, que for um pouquinho, ou que for um pocão. Fazer o básico. É assim, cara, que continua em busca do seu propósito quando você atinge o platô. Um platô, galera, se não ficou muito claro essa palavra, eu sempre falo que assim, existem picos, né? O pico é quando você começa, a empolgação, caraca, comecei algo, pico. Aí existe o vale e existe o platô. O vale é quando perde o significado do que você está fazendo. E é aquilo que a gente falou aqui um pouquinho mais cedo. É quando eu começo algo sem porquê, quando eu começo algo pelos outros, é quando eu começo algo sem a minha significância, e sim pelos outros. Cai num vale. E o platô é quando você está fazendo, mas não está com muito significado, não sai do lugar. E é no platô que a gente cresce. É no platô que a gente cresce. Porque, um exemplo, né, Van? Vamos pegar um outro exemplo aqui que todo mundo já deve ter passado também. A eterna briga pela balança.
para quem tem peso acima, para quem tem peso abaixo, sempre é uma briga para a balança. É muito comum isso, né? E quando a pessoa está com peso muito acima, né, com gordura corporal, e ela começa a treinar, fazer uma dieta, um regime, é rápido, cai bastante. Só que quando você chega no lugar que seu corpo já está estabilizado, tal, é o platô. Só vence esse platô se tiver perseverança, se tiver um pouquinho por dia, se tiver consistência. E é uma luta diária. É quando você faz e parece que não acontece. É quando você faz e parece que nada sai do lugar. É quando você vai lá e faz e você olha e fala, mano, não tá andando essa porra. E aí é quando a maioria das pessoas desistem. Existe até um meme, Van, você já viu um meme que o carinha tá tipo cavando de um lado e o outro do outro, sabe? E de um outro um monte de diamante na parede, o outro tem um e tal. Já viu isso daí? Acho que Já. todo mundo já viu aqui, né, galera? É muito legal esse meme, muito isso. Às vezes falta só um pouquinho pra gente, só um pouco mais. E aí a gente não vê resultado, a gente tá no platô, a gente fala, quer saber? Deixa quieto. E Eu acho que acontece muito. é importante você olhar de onde você veio, né? De onde Perfeito, você saiu, o que você conquistou, seja em qualquer coisa. perfeito. E você parar e respirar, descansar e voltar e falar, não, eu quero mais, eu posso mais, eu consegui chegar até Tomar um aqui, eu chego fôlego, muito né? mais longe. É É, isso. é importante. Cíntia, Léo, nosso propósito são praticamente os mesmos, né? Servir, amar e ser feliz. Porém, as nossas missões são diferentes. Exato. Os propósitos depende, né? Tem gente que não tá nem aí para servir, né? Não dá para generalizar, né? Tem gente que não tá nem para servir. Eu já conheci pessoas, né? No mercado financeiro a gente vê muito disso. Eu já conheci pessoas que não tá nem aí para os filhos, por exemplo, na parte de herança, na parte de sucessão patrimonial. Fala, meus filhos que se virem, eu já fiz a minha parte e tal. E isso interfere, não é que não ama o filho, é que não quer servir, né? Mas, numa forma geral, sim, né? Os propósitos são praticamente os mesmos. Agora, a missão depende de cada um, assim como o propósito. Por exemplo, o meu propósito, Leonardo Gonçalves, qual é o seu propósito? Crescer e evoluir, sempre. Para mim, isso já engloba muita coisa. Quando eu cresço, quando eu evoluo, eu ajudo outras pessoas, eu sou uma pessoa melhor, eu amo mais. Eu estou, inclusive, numa fase, você parar para pensar, fora algumas expressões, eu não falei um palavrão nessa live hoje. Muito bem. A nossa primeira live eu tava bêbado. Eu estou evoluindo, né? Tem alguns motivos, né, internos, depois eu abro aqui para vocês e tal. Mas assim, eu acho que crescer e evoluir é você ter a capacidade de crescer, se manter humilde, fazer o do próximo e fazer o que você acha legal e se libertar das travas, dos medos. Para mim, esse é o propósito. Qual que é a sua missão, Léo? Opa, meu propósito é esse. Qual que é a minha missão? Minha missão é mudar o máximo de vidas possíveis. Porque eu acredito e eu repasso isso. Calma aí que eu rusquei o fio do microfone na cadeira. Eu falo que eu faço muito cagada com esse microfone, vocês não acreditam. Bom, deixa ele enroscadinho aí, depois eu tiro. Eu acredito, Van, que Deus deu um dom para cada um de nós. Pra gente usufruir, pra gente granjear, pra gente mostrar. E quando a gente não faz isso, a gente tá deixando uma coisa ali que não é para deixar. A gente está deixando de usar algo que nos foi dado para distribuir, que nos colocado ali algo especial. Cada ser humano tem um para distribuir. E cada vez que a gente não faz isso, é uma desfeita, né? Eu acredito muito nisso. E hoje eu sou muito humilde em reconhecer que o meu dom também é influenciar pessoas, também é mudar a vida e a realidade das pessoas. Né? Por quê? Porque eu fui lá e fiz, cheguei, meio que cheguei de verdade, assim, de cair no negócio. Aconteceu, foi acontecendo, tum, 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 tum. E eu tava até falando com o Albert esses dias, meu irmão, tem horas que a gente fala que não é mais nós quem falamos. Tem coisa que sai da minha boca, Van, que eu paro e olho e falo, caraca. Só que assim, tudo que eu falo é o que eu passo, é o que eu fiz, é o que eu fui, é o que eu sou. Eu não falo nada que eu não sei. Até porque na internet a gente arruma 95% das tretas falando o que a gente não sabe. Então, eu evito falar o que eu não sei. Evito não falo o que eu não sei. E é muito louco. Então, eu acho que é um dom. E acho que a missão, se for generalizar, a missão de cada um
é granjear os seus dons e fazer o que você tem que fazer aqui na Terra. Que é mais ou menos o propósito. Então, acho que está muito ligado. Né? Tá muito bacana. Respondi, Cíntia? Você acha que sim, Ivan? Faz Eu acho que sentido? sim, faz bastante. Eu acho que Show. sim. Ó, o Luiz Marbello. Como diz algum filósofo, viver a vida que vale a pena ser vivida. Quem diz isso é Mário Sérgio Cortella? Não, não é não. É o professor Clóvis de Barros. É, ele é muito bom. A vida que se vale a pena ser vivida. Ó, Mari, minha companheira de live da madruga. Fui demitida por causa disso. O dinheiro não me motiva. Amava o que fazia e o meu gestor achava. Nossa, o Herbert aconteceu a mesma coisa, irmão. Desculpa te expor aqui. É... Já aconteceu, Mari, de muitas vezes eu ser ameaçado em ser mandado embora e olhava pro lado e falava, mas eu não tenho esse medo, né? E outra parada também, dinheiro nunca me motivou. O dinheiro nunca foi, Ivan, na minha vida a razão. Nunca foi o porquê. Nunca foi o principal. É importante? Lógico que é importante. O dinheiro, ele compra acesso, ele compra network. Eu cada vez mais vou falar mais de dinheiro. O dinheiro, ele compra conforto, ele compra muita coisa, né? Eu amo o dinheiro. E todo mundo deveria amar o dinheiro, só que ele não pode vir primeiro. Ele não pode ser a única coisa, ele não pode ser a base. A base tem que ser, de repente, se for pelo dinheiro, pelo que ele pode te proporcionar para que você possa fazer melhor o que você faz. Né? Exato. Então, isso é muito também pessoal, muito honroso. Eu vejo muito isso, né? Muito assim. Já conheci pessoas que o rei delas, o deus delas é o dinheiro. E é triste, porque o dinheiro a gente consegue, né, Van? Se você fizer algumas coisas certas, você vai conseguir dinheiro. Só que, e aí? É só isso? E depois? O que vem depois? E aí até onde vale você vender sua alma, né? Se o Deitar no dinheiro é seu o Deus, né? travesseiro. Uhum. Vale qualquer coisa, tudo Vale vale, qualquer né? coisa. Exato. Vale qualquer coisa. E aí até onde vale você vender sua alma, você não ter tranquilidade para descansar e tudo mais, por conta disso, né? Porque você leva, quando você É... vai, você não carrega nada daqui, né? Então, Total. eu acho que sim, tem que ter qualidade de vida, tem que ter liberdade financeira, mas ele não pode ser o senhor de tudo, né? Porque se ele Não for o pode. senhor de tudo, nada mais tem valor. Uhum. Quando, na verdade, muitas vezes é nas coisas mais simples que a gente encontra os valores, né? Nos abraços, enfim. Não vamos nem entrar nesse Um assunto conselho que de amiga aí... para pessoas, né? Um banho de chuveiro, gente. Um Top bom banho de demais. chuveiro. Luiz Quem me Marbello. Léo, podemos conhece, afirmar... Oi, Ivan. quem me conhece sabe do que eu tô falando. Um bom banho de chuveiro. Podemos afirmar que o propósito é a lenha que usamos para manter o fogo aceso? Cara, não. 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 Eu acho que... Sabe por que não? Porque eu acho que tem pessoas que vão desenvolver um propósito para chegar a algum lugar e tem pessoas, como foi o meu caso, que vão encontrar o propósito no meio do caminho. Então, se eu dependesse dele para manter o meu fogo, a minha chama acesa, eu não iria chegar, porque eu não tinha. Eu não tinha. E até o René Baggio fez com a gente o exercício, né, de propósito, e depois ele apresentou uma pesquisa, mais de 85% das pessoas, não foi isso? Não tem um propósito, não sabe de um propósito. Então, eu acho que não, Luizmar, porque o que mantém o seu fogo aceso, eu acho que vem muito mais ali no que a Cíntia falou, né, da missão, que está muito linkado. Ou às vezes a gente não sabe o que é o propósito, mas vive ele sem saber. Só que a gente não sabe que ele realmente é. Mas eu não acho que o que a gente faz no dia a dia está exatamente ligado com os nossos propósitos. Eu acho que ele ajuda sim, se você souber qual é o seu propósito, estiver bem claro, se, ele te faz realmente sentir, te dá significado e significância, legal, a gente pode considerar. Mas não é todo mundo que tem. E todo mundo, todos os dias faz muita coisa. O grande problema é que quando a gente faz muita coisa sem sentido ou que não faz sentido para nós, a gente cada vez mais não faz o básico e é tudo aquilo que a gente falou.
a gente não faz o básico, a gente acaba esvaindo, acaba procrastinando, acaba não fazendo, acaba se frustrando. Então, eu acho que não é só o propósito. O propósito a gente pode achar no meio do caminho, desde que a gente ache algo, como a gente já disse aqui também, que nos faça feliz, que nos dá significado, nos dá significância, que nos dá alegria, que nos dá prazer, nos dá satisfação. Mas não necessariamente precisa ter ele para fazer. O importante é fazer. Foi o papo de ontem, né? Metas e métodos. Muito mais importante do que a meta é o método. É o fazer, é o todo dia. É ir lá e fazer. É a consistência, a constância. Você concorda, Van? Ou você acha que o propósito é importante para manter o fogo aceso? Não. Até porque muitas vezes você começa sem ele, né? Acho que na maioria das Muitas vezes vezes, né? você começa sem o propósito, né? O propósito eu acho que vem com o amadurecimento da ideia, o Total. amadurecimento, seu amadurecimento pessoal. Eu acho Eu que vou dar um isso outro vem exemplo. mais Pode falar. com isso que você falou mesmo, com essa questão de qual é a minha missão aqui, né? Qual é a minha missão? O que que eu vim para realizar nessa passagem que a gente tem de vida aqui? E o que que eu quero deixar, né, para as pessoas É quando eu isso. for? Legado. É o Como legado. legado? Eu acho que é isso que Vale faz a muito mais, diferença. né? Vale, eu acho que é E isso tem que uma parada, né, Van? faz você Pode pensar falar, pode falar. muito, né? Em como você se comporta, como você enxerga as pessoas, como você enxerga a vida, o que você enxerga, e o que as pessoas enxergam em você. A gente até teve esse papo, né, de questão de luz, de atrair, Uhum. né? Alguns dias a gente falou muito disso. E é isso, a Tem uns gente papos acaba muito atraindo loucos a gente teve, pessoas, né? a gente, a gente Ô, atrai Van, pessoas, a gente está atrai travando. situações. Ai, Agora deu. eu vou sair e vou entrar de Não, novo. agora voltou. Agora voltou. Não, agora voltou. Agora voltou normal. Voltou? Voltou normal. Então, eu acho que é isso. É o legado que você quer deixar. É o legado, legado. Travando. Galera. Galera, que bate-papo top esse daqui, né? Porra, um bate-papo muito profundo, inclusive, né? Muito profundo, um bate-papo que só atinge a vida de todo mundo, né? Que surge muitas dúvidas na cabeça de todo mundo. Um bate-papo que, se a gente parar para realmente bater um papo. Eita, quase chuto o celular. Parar para realmente bater um papo aqui e falar de todas as vertentes é muito particular para cada um. Interfere muito no jeito que a gente vive a vida, nas escolhas que a gente faz, nas pessoas que a gente escolhe, né? E assim, o mais importante disso, tá, galera? Como foi o papo de ontem, anteontem, e os outros a semana inteira, e de repente vai ser amanhã também. No final de tudo, o que a gente tem que fazer é a nossa parte. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E lembrando, tudo bem falhar 1, 2 ou 10 dias. O importante é não sair do caminho. O importante é eu fazer uma escolha hoje que daqui 5 anos eu ainda faria essa escolha hoje. Daqui 10 anos eu ainda faria essa escolha hoje. Daqui 15, 20, 30 eu ainda faria hoje. E foi exatamente essa pergunta, inclusive, Ivan, que me tirou do banco, por exemplo. Que me tirou do banco. Eu parei e me perguntei, o lugar que eu estou hoje é o lugar que eu quero estar daqui 5 anos, daqui 10, daqui 15? A partir do momento que a resposta foi não, para mim perdeu a missão, perdeu o propósito de estar ali, perdeu o significado. Então beleza, perdeu o significado, eu chutei tudo. Não, fiz a minha parte, fiz o que deveria ser feito, fui até o último dia, fui claro, fui limpo, fui transparente, não menti para ninguém, não saí escorraçando ninguém, nem escorraçado, saí pela porta da frente, pedi ali o meu desligamento, vamos para a próxima. Porque para mim hoje é muito mais importante eu viver em algo que eu acredito, por mais difícil que seja, fora da zona de conforto, fora da acomodação, mas eu tenho que ir lá e me desafiar e fazer, do que viver sem propósito. E isso, para mim, tem significado. E o contrário. Agora eu vou falar do contrário, do começar sem propósito, de quando você começa sem. Esse eu perdi o propósito. Galera, nada é na pedra na nossa vida. Nada é cravado na pedra. Não existe esse negócio. Tem um filósofo, de repente o Luiz Marbello sabe aí melhor quem que fala o seguinte:
toda generalização é burra. Toda coisa cravada na pedra não tem sentido, porque a gente está sempre evoluindo. Então, como eu vou falar algo que, tipo, é cravado, que eu não possa mudar? Não faz nem sentido. E muitas pessoas têm medo de mudar de opinião e de rota e de vértice, de medo da prisão da sociedade, do que as outras vão pensar, das outras cobranças, né? Então, assim, para deixar mais claro esse bate-papo, eu perdi meu propósito dentro do banco. Filósofo Leonardo Gonçalves, obrigado. Eu perdi, Van. Eu tive muito propósito. Até que eu cresci muito rápido dentro dos bancos. Né? No Bradesco, fui gerente prime mais novo do Bradesco. No Santander, porra, tava indo muito bem. 6 meses, de repente, viraria gerente geral. Tava fazendo 1 minuto e 30 segundos para cair a live. Deixa eu dar o meu exemplo aqui do banco, que tava tudo legal no banco. Perdi o propósito, fui procurar um outro e tá tudo certo. E vou dar um outro exemplo na bike. Eu comecei a andar sem propósito nenhum. Caí na bike. Renê falou, vamos aí, vai ser legal, tal. Comprei uma bike, roubaram minha bike, depois peguei outra, tal. Hoje eu tenho propósito lá. Hoje eu tô fazendo todas essas loucuras que eu tô fazendo porque eu quero ganhar uma prova, eu quero me desafiar, eu quero alcançar, eu quero provar isso, eu quero mostrar que é possível. Então, eu tinha propósito, perdi. O outro eu não tinha, ganhei. Não existe uma matemática exata para um negócio chamado vida. Não existe uma matemática exata para um negócio chamado vida. Não existe uma matemática exata. E eu acho que a Van caiu de novo. Mas faltam 50 segundos para finalizar nossa live. E aqui eu quero agradecer a todos vocês que dividiram um pouquinho do tempo de vocês comigo, com a Van. Que bate-papo legal, né, galera? Que bate-papo